Ai, que alegria! Mais uma aí, chegando no Facebook, HCO, com muitas histórias incríveis, únicas e especiais. Histórias que falam de amor, de busca, de dedicação e muita festa. Boa noite, Sufi, Abiru. Boa noite. Esses são só dois nomes, eu já tive tantos na vida. E, Pois e a é, gente, e né? a gente brinca, porque o Suf é o mais fresquinho, eu gosto, adoro. É, Então, se quiser é chamar Suf, impressionante. eu É, adoro. Se chamar de Abir, eu adoro também. Mas Suf tem mais frescor, né? é, Mas, é. mas vamos lá, a gente já contou por quê. Então, vamos esperando as pessoas entrarem aqui para a gente começar. Você já está compartilhando aí esta Já estou começando. transmissão? Tá. Enquanto a Mina compartilha essa transmissão, eu vou dando alguns recados. Primeiro, nossos agradecimentos e sempre a equipe HCO, que está sempre com a gente desde o início e que faz esse trabalho junto e traz toda a questão de eficiência, de beleza, né, do programa, porque quem nos olha, assim, nossos comerciais, é, não percebe que a gente é uma espécie de podcast pirata, né? Porque a gente faz É, tudo no improviso, com os computadores de casa, velho, né? Do jeito que dá, que a mas a gente gente tem a faz. resistência, Esse é um canal de resistência, podcast, porque a gente resiste ao tempo, né? a gente Porque resiste, a cara. gente resiste, nós já estamos na nona temporada e já temos 8 gravações, significa que provavelmente nós teremos uma 10ª temporada e tem outras gravações por acontecer. E para esse trabalho existir, a gente agradece a equipe HCO, Miguel Fine, Parita, Catarina Lira e Priscila Garcia. Toda essa Garcia. equipe, uns, claro, a gente faz com o pessoal em casa, né? Produção, legenda, essas coisas. Mas tem uma equipe que revisa e arruma as edições também. E por isso a gente pede sempre uma contribuição para cobrir os custos do trabalho e da transmissão que nós temos também, das gravações, etc. Então, a Mina Divya deixa a chave Pix nos comentários Pix. fixos, qualquer quantia muito bem-vinda. A gente tem, como eu disse há pouco, 8 lindas entrevistas para passar. Na semana que vem teremos uma gravada na Índia, outra depois na Índia também. E para o semestre teremos algumas na Itália, na Dinamarca, no Japão, do Japão, mas na Austrália, né? Tudo isso está vindo por aí. Algumas entrevistas muito bacanas, assim. Então, a gente pede uma força aí para quem puder nos acompanhar e nos ajudar com o HCO, Histórias com Ucho. Canta nós. Qualquer cantia, quantia nos ajuda e muito, tá, gente? Então, tem gente que doa 10 pila e putz, eu vejo que é muito bacana. Então, é de coraçãozão mesmo. E vamos que vamos, né? Se cada um doar 10 reais com 1 milhão de amigos, né, Suf? Uhum. A gente compra o nosso jato e vai atender todos os convites. Cada pessoa que a gente entrevista em cada lugar nos convida para conhecer, para visitar, dá maior vontade, né? Né, pois Mas é. vou A falar gente com tem vários. vou falar com um desses caras de igreja aí que eles têm jato, se eles não se emprestam para a gente ir para a Índia visitar. Alguém nos empresta a câmera também para a gente transportar, porque é muito fácil fazer no Zoom que a câmera está ali já. E, bom, gente, vamos seguir com os recados. Já estamos com bastante gente assistindo. É, eu vou também agradecer os grupos hoje
do Facebook que também transmitem essa live com a gente, que é Osho Sem Fronteiras, Gabriel Sananda e equipe, Nelsânias, A Nova Realidade, Francisco Siqueira e equipe. Essa galera também está com a gente desde sempre, desde que a gente começou, nos apoiando, ajudando a divulgar e transmitindo lá também. Também agradecemos a nossa querida Sanguinha, que é um pequeno grupo de pessoas que está sempre aqui com a gente, ajuda a divulgar também, contribui, né? E então a gente percebe que esse trabalho tem algum significado para algumas pessoas, não muitas. E isso já é muito suficiente para nós. Também temos, eu acho que um último recado. Ah, outra coisa, lembrei agora. O recado sério eu deixo para você dar. É... Minha cara. Nós temos o Histórias com o Osho está hospedado também no YouTube. O YouTube Divia 10, como escreve aqui, ó. Pelo menos na minha tela ela está desse lado. Divia, Não como se tá. diz. Agora não É, está. não tá. É Divya, DIVYA 10 DZ, né? Divya 10 no YouTube é a minha conta, a nossa conta, e a conta que abriga todas as nossas temporadas. Tudo organizado. Você entra no YouTube, Divya 10, e você encontra todas as nossas entrevistas ali. E tem um sininho, se inscreva no canal, porque a gente está fazendo aos pouquinhos vamos migrar em algum momento fazer live no YouTube. E então se inscreva no canal, já vai ficar recebendo notícias nossas e você encontra também todo o nosso acervo lá. Eu vou pedir para a Parita, se estiver nos assistindo, para ela compartilhar o Ela link coloca o aqui. link. Então a gente pede que as pessoas vão lá e se inscrevam lá, porque a partir de um momento vai ser só lá. O Facebook já nos avisou que em julho vai apagar tudo que for de um mês para trás, mas por cuidado que a gente teve, tudo está no YouTube, inclusive quando a transmissão não fica boa aqui, no YouTube ela é editada e colocada bonitinho lá, da entrevista, né? Isso, quando é Da com entrevista. legenda. É, Então a gente tem esse cuidado e pede esse apoio. A gente não monetiza, a gente não faz nada que esteja vinculado a faturamento e propaganda com as plataformas, e a gente vai continuar assim. Talvez em algum momento a gente faça alguma campanha, tem camisetas, ideias de camisetas, alguma coisa para arrecadar, para a gente poder ir mais longe com esse trabalho e chamar a gente. Tem muita gente ainda para vir aqui. Então, esse povo do Osho isso. tem muita coisa para falar ainda. É. E nosso último recado, Não somos nenhum centro oficial, Osho, somos apenas amigos, contadores de histórias, histórias com Osho, melhor que Netflix. Vamos lá. certo? Vamos chamar nosso querido Satgirish, querido, vem pra cá. Boa noite. Boa noite, Noite. bem-vindo. Namastê, Namastê, namastê. namastê. Namastê, bem-vindo, bem-vindo. Que alegria ter Obrigado. você aqui. Bem-vindo. Querido, vamos lá. Como é que foi que Osho entrou em sua vida e o que que aconteceu depois? Antes, depois, tudo. Sim. Então, preciso voltar um pouquinho no tempo. Foi mais ou menos nos anos 70, acho que 76, 77. Eu me formei como professor, mas depois eu queria ser professor de teatro. E lá eu me especializei como usar teatro, técnicas de teatro para terapia, como psicodrama, arquétipos. E naquela época veio uma onda dos Estados Unidos das coisas novas, bioenergética, ah, aquela terapia de grito,
Ah, tinha Primal? Gestalt. Ah, primaal, sim, Primal? primaal. O Gestalt do Fritz Perls. En eu estava bebendo. Eu estava adorando esses. Eu comecei também a fazer muitos cursos lá na Holanda. Cursos, até a filha do Wilhelm Reich abriu um instituto na Holanda para facilitar os cursos baseados na visão dele. Né? Osho também era muito em favor do Wilhelm Reich. Só, o pessoal aqui do Brasil não está muito acostumado com a sonoridade, ele está falando do Reich, como a gente chama Reich, aqui, né? sim, sim. Sim. E estava bebendo, bebendo da fonte. E, em certo momento, nos cursos, alguém me deu dois livros do Osho, Bhagwan Sri Rajneesh. Eu nunca cheguei a ouvir desse nome e comecei a ler. Eu me lembro ainda, lendo aqueles livros, como se fosse ler e ouvir algo que eu nunca cheguei a ouvir, como se entrar num outro mundo, Hum. mas Quais, também me dei um pouco de medo, como que é isto? Vi aquela foto na capa que e eram os livros, os nomes? Qual é o sim, livro? eu não lembro Qual? mais o título, porque faz muito tempo, faz mais de Ah, 50 anos. uhum. Tá. Em paralelo, começou também uma grande publicidade sobre o Osho, porque muitas pessoas famosas foram para a Índia, para Pune. Atores, atrizes, psiquiatras. Então, a mídia foi muito atrás, até algumas equipes foram lá para Pune. E me lembro que um psiquiatra muito famoso na Holanda, ele foi lá e chegou a escrever um livro sobre a experiência dele. O título, que em português, é O Rosto Original. Eu ganhei esse livro no meu aniversário. Es- Estava lendo, 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 sempre comigo esse livro. Nunca deixei em um lugar. Até um certo dia, eu perdi o livro. Eu perdi, não sei como, talvez andando de bicicleta. E naquele momento foi muito claro para mim, os últimos dois capítulos que faltaram, eu vou conhecer lá em Pune. Então, foi em 79, eu peguei o voo para a Índia para conhecer Bhagavad Rajneesh ou Osho. E eu me lembro quando eu estava estudando naquele instituto lá na Holanda, um americano que estava coordenando, uma vez eu tive uma conversa com ele, eu falei para ele, olha, eu estou com duas opções. Ou eu vou para os Estados Unidos, lá tem um centro, se chama Esalen. Esalen, naquela época, era o meca de todas as coisas novas, de Encounter, de bioenergética, tudo. O vou para Pune. Ele falou sem pensar, vai para Pune. Ele tinha conexão nenhuma com, né? Então, isso me ajudou também a comprar uma passagem para outro lado. E quando eu cheguei lá em Pune, quer dizer, no avião de Amsterdã para Bombay, encontrei algumas pessoas vestidas de laranja. Disse, ah, deve ser. Porque eu não estava iniciado ainda, estava. Eu, tinha uma cabeça bem dura, bem rebelde, e estava mais. Eu fui para Pune para conhecer as técnicas de teatro, de terapia, só isto. O mestre não é para mim, não precisa. Eu sou autossuficiente. Autossuficiente. É tão legal. Quando nós chegamos em Bombay, nós combinamos um táxi de Bombay para Pune. O táxi saiu da cidade, eu estava muito impressionado com
tanta pobreza, tanta sujeira. Imagina, vir da Holanda para a Índia, Contraste. É. contraste. E eu estava no banco atrás daquele táxi. Em um certo momento, eu virei para trás só para ver o trânsito. Naquele momento que virei, eu vi que o nosso carro perdeu o tanque de gasolina. Caiu, Nossa! Nossa! Como assim? caiu. Essas histórias são muito engraçadas de Índia dos anos 70. E nem chegamos, saíamos totalmente do Bombay. Bem no início. Então, ele parou, assustado, aquele motorista assustado, foi correr para salvar o tanque e nos deixou a mão. Nós começamos a pegar Carona. Isso em Bombay. em Bombay em 1979. 79. No final, um caminhão parou, ele andava no máximo 15 quilômetros por hora, Vocês foram até Puna assim? levou o dia todo. Nossa! Aquelas Quanto tempo, estradas assim, né? quanto Aquelas tempo coisas. normalmente que é de Bombaim para Puna? Se fosse Você de sabe? táxi, naquela época a estrada estava muito ruim, hoje está bem melhor. Mas ia levar uns 3 horas mais ou menos, Tá, porque tem muita curva, muita... tá. E você levou o dia Bom, inteiro. e quando eu cheguei no ashram, hoje estava em silêncio, porque tinha uma doença, chickenpox, uma doença para crianças, então ele fica em silêncio, ele não iria sair da casa para se proteger. Catapora. Catapora. Ah, tá. Então, nos Nossa, primeiros, então você chegou lá, hoje estava em silêncio. em silêncio. Você chegou Bom, num surto de catapora, é isso? porque tinha muitas crianças lá, no ashram, muitas crianças estavam vivendo, morando lá. Era realmente, quando eu cheguei lá, para mim era tipo uma comunidade de hippies. Era todos com aquele cabelão, barba, assim, o jeito, porque era a época dos hippies, 70, coloca uma flor no cabelo. E Hum. falavam, alguém falou aqui também, né, que a Índia era hippie nessa época. A Muito própria hippie. Índia, né, não tinha calça jeans, né? Não, 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 não. Era aquelas só, Lung. é, Lung sares, não. sabe que como é que fala? Conta uma lenda, né? Eu não sei o quanto é verdade isso, mas eu ouvi isso que dizem que o Osho assistiu o filme Woodstock e falou: Esse é meu povo. Se não foi o Osho, alguém inventou, e bem inventado, porque É, fazia todo boa. sentido. Você olha as fotos dos anos 70 lá em Puna, é isso, né? Sim, Era. muito música, muito, toda noite, music group, Você cantando lá. pegou o Anubava cantando? Incrível, incrível. Ah, Nossa, a gente queria tanto que ele viesse dar uma entrevista aqui, mas Anubava, venha. não, não teve jeito. Eu consegui falar com ele, mas não deu jeito. É, mas, E enfim. Você chegou em Puna, me Segui em fala. Pune, e sem conhecer ninguém. Realmente, eu fui sozinho, só cheguei a conhecer algumas pessoas no avião. E eu me lembrei quando entrei no ashram, foi diretamente para mural e tinha todos os cursos disponíveis. Eu peguei uma caneta e anotando. Eu quero esse, com dança, com teatro, tudo isso anotando. E comecei a fazer curso depois curso. Ah, Terminava, você fez outro curso. Acho que eu fiquei 3 meses lá, acho que eu fiz 12 cursos uau! Ai, E que seguidos. o, delícia. e o Osho depois apareceu? Você chegou a vê-lo essa primeira vez? Então, eu cheguei quase no final de novembro de 79, e quando era o aniversário dele, dia 11 de dezembro, ele saiu. Bom, Eu me preparei, tá? É, mas ele não ia falar, era uma celebração. Tá? Posso confessar. Eu cheguei lá, sentei.
Eu fico olhando para as pessoas todas nesses movimentos, em devoção, devoção. E quando Osho chegou, nossa, a gritaria, não sei o quê. Ele falava nada, foi sentar, as pessoas cantando. E pensei, mais um Papai Noel aqui. Ainda não tinha sacado. Não tinha, não, foi só, ele não tinha palestra ainda. Mas quando ele começou a falar as palestras, isso me tocou tão profundo. Foi um impacto de sentar, era sempre às 8 da manhã, sentar naquele Buddha Hall, no chão, não tinha cadeira, sabe? No chão, pequena almofada, sem se mexer, sem tossir. Mas sempre parecia que ele estava falando só para mim, sobre mim, me observando. E depois, 1 hora e meia de palestra, eu ia sair daquele Buddha Hall totalmente no estado de bem-aventurança, em bliss, como se fosse fumando, fumado álcool. Mas tão desconhecido para mim. O que é isto? Porque não é nada de teoria, não é uma ciência. Ele, como se fosse, ele entrou em mim tão profundo, porque nas palestras eu senti a presença dele e o amor dele. Um amor totalmente incondicional. Eu me senti amado, me senti reconhecido, sem nenhum contato pessoal. E assim comecei uma briga comigo mesmo, porque muitas pessoas na Holanda eu deixei decepcionados, porque me acharam louco, meus amigos, o que tu vai fazer lá? Minha mãe ficou rezando todo o tempo, porque ela achou que nunca ia mais voltar. Eu seria sequestrado, e também porque 1 ano antes tinha aquela tragédia de Jonestown. Vocês lembram? Jonestown era Sim, um Jim louco, Jones. Jim Jones, isto, sim. e todos se suicidaram. Isso ganhou muita publicidade e foi muito associado com Osho naquela época, como sendo outro Jonestown. Então, minha mãe ficou super apavorada. Meus irmãos não compreenderam o que estava na minha cabeça. E alguns falaram: se tu vai se iniciar, tu vai perder a nossa amizade. Então, eu estava, do, na primeira 2 meses, naquela luta: eu vou me iniciar ou não. E uma vez eu fiquei muito doente lá, muito ruim, muita febre, muita diarreia. Eu estava meio alucinando. E de repente, sem pensar nada, veio uma luz e uma clareza mostrando que sempre meu desejo era me conhecer melhor. E aqui, ele é a porta, ele está dando a mão. Então, foi tão claro, não tinha mais nenhuma dúvida. Eu peguei a bicicleta e fui para a Ashram para falar que queria me iniciar. Então, sobre a iniciação, depois, nunca tinha dúvida. Foi uma decisão, nem foi decisão, algo se manifestou dentro de mim. E A não sei, resposta vem, né? A Né? resposta veio. veio com toda clareza, foi Ah, impressionante. Eu não que estava legal. pensando, vou, não vou, mas veio assim. E E quando você tomou chegou o dia, Sânias em Puna. aham, ok, Você tomou Sânias em Puna. em Pura, sim. Então, no dia 6 de janeiro, no 1980, era meu Hum. dia, dia dos reis. Sim. Que ótimo. É verdade. E como é que foi isso? Conta pra gente Eu esse já tinha, momento. partici- eu já tinha participado de alguns darshans, né? Darshans eram aqueles momentos com grupos pequenos à casa dele. Aqueles assim, de tocar, que ele tocava as pessoas? Sim, sim. Tá. Então eu sentei lá
E, de repente, ouviu meu nome, né? Então, foi chamada pelo meu nome, então foi para frente, fiquei de joelhos em frente dele, mas só olhar para ele, eu não sei, eu fiquei paralisado. Só olhar era algo tão forte. Quando ele olhou para mim, ele falou: feche teus olhos. E assim, eu ainda lembro o som da caneta, ele escrevendo meu nome no papel. E depois me convidou a abrir os olhos, me deu a mala e me deu o papel com meu nome novo. Meu nome de nascimento é Alfred. Alfredo, mas sem aquele O. Alfred. Alfred. Mas as pessoas me chamavam de Fred. Fred. Então, ele tinha dado, olha, teu nome é Such Fred. Eu não gostei, não combina, né? Mas aceitei. Ele falou que Fred significa paz. Sat é verdade. Teu nome é ao contrário tua paz verdadeira. Só fazia paz com conversas, coisas políticas. Isso não é paz. A paz precisa encontrar dentro de mim. A paz interior. Bom, o outro nome deles veio, eu para estar anos depois em Rasensburg, Estados Unidos. Eu senti tão forte, então eu escrevi uma carta que gostaria um nome novo. E assim vem os Estados Unidos. E Gilles seria o deus da montanha. Ó, Nossa, Sim, nossa, né? mas lá, sentado em frente dele, ele começou a fazer perguntas para mim. Quanto, quanto tempo estava já lá? Quanto tempo ele ia ficar mais? Eu acho que eu consegui só falar, por exemplo, um mês, 2 meses. Ele queria saber se eu tinha perguntas para perguntar. Eu estava no estado, é Some muito difícil. tudo. Além do ser, estava num outro espaço, uma outra dimensão. E assim começou realmente a minha vida desenhar assim, a partir daquele dia. hum. Lindo. Eu tenho algo forte que eu vou com tudo ou nada. Né? Então, eu comprei todas as roupas vermelhas, até cuecas vermelhas, meias vermelhas, guarda-chuva vermelho. E quando eu voltei para laranja vermelho, fanaticamente. E aí você voltou para casa, Depois de 3 meses, voltei para casa, para a todo Holanda. vermelhinho. Sim. E aí? E aí? Aí, lavagem cerebral. Fizeram lavagem cerebral em você. É muito impressionante porque eu, eu tenho uma certa timidez, sou muito tímido. Mas quando eu saí do avião em Amsterdã, eu senti tudo era laranja vermelho, mas me senti uma autoconfiança tão completa. Não me importava com mala, bem à vista. E, claro, minha mãe ficou muito feliz que eu voltei ao vivo. Né? E nunca reclamou mais porque eu voltei. Mas muitos amigos perdi. E comecei a viver uma outra vida. E comecei a trabalhar numa comunidade na Haia. E naquela época, o Overesh começou na Holanda, em Haia. Ah, é? Lá, aham. Então, quando eu Olha. queria fazer Kundalini, ou da dinâmica, eu ia para o centro dele, de bicicleta. Ai, que legal. Você encontrou o Virete lá?
Sim, 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 sim. que legal. Como é que foi? Conta um pouco pra gente. É o seguinte, ele iria oferecer tipo um curso durante 9 meses. Eu teria participar cada mês, um final de semana, no centro dele, tudo em raia. Eram maratonas. Tu precisava chegar meia-noite na sexta-feira. Nossa! Começa meia-noite de sexta. Sexta. Sem dormir. Eu, sem dormir, mas era tão esquisito. Eu saí da casa às 11h30 de bicicleta para o centro dele, e sem dormir e sem comer até meia-noite, domingo para segunda. São 48 horas. Caramba, Uau, apertou todos os botões. todos, Uau! Era todos. incrível. Era muito forte, mas também Nossa. eu nunca tinha tanta risada, sabe? Porque a gente riu, porque a gente passa limite, sabe? Passa, às É, Aham. vezes tinha É bebida meio, também. é meio Gurdjieffiano isso, né? Aham, é. Esse conceito Gurdjieff, né? Dos níveis de energia e tal, acho que explora um pouco sim, isso. sim. Mas conta, Fantástico. conta. E você Conta teve mais. com o Viresh assim, né? Você teve com ele também? Sim, sim, porque Sim. muitas Aqueles. sessões, muitas sessões ele não estava lá, ele deixou uma equipe, Uhum. mas de repente ele ia entrar para falar e tu podia fazer perguntas. Eu sempre tinha um pouquinho de medo dele, porque, porque tinha momentos bem violentos às vezes. Então, ui, O Viresh também tinha uma coisa que eu acho que a época, uma época, pelo menos chamava Cherry Hour, que você sentava com ele, em frente a ele, para bater um papo e tomar cherry, né? sério, sim. Você teve esses momentos com ele também? Não tinha ainda naquela época, porque era tudo Ah, mais sei. simples. Os cursos aconteceram num prédio de uma fábrica desativada, num bairro horrível. Olha, E Olha só. é, que legal. Girish, você tinha saído de Pune e foi para a Raia e teve essa experiência lá com o Viresh. Daí, depois, como é que foi? Como é que continuou isso, né? Você é, voltou para Pune, como é que foi? tá, agora é o seguinte, eu não lembro mais se eu Aí fui foi para... Estados Unidos, né? Porque daí em 81 o Sim, Osho, né, foi para os mas eu não lembro States. mais se eu fui para Firash antes ou depois de Pune. Agora então, não sei se fosse antes ou Tá. depois. Mas tudo bem, Ah, entendi. Eu eu achei que fiz, você tinha saído de Pune e tinha ido para Pronto. Viresh. agora Tá. contando, acho que Mas, não foi antes. importa. Não Não importa. importa também, não As importa. ordens dos Mas, fatores não, não alteram. mas aqueles 9 meses foram muito importantes. Fez todos, não desistiu, e foi tinha grupos grandes, 50 pessoas, tinha pessoas da Alemanha, Bélgica, era turmas bem Não, eu imagino impressionantes. no terceiro mês, você já imaginando, ai meu Deus, está chegando o final de semana, que eu vou ficar sem comer, sem dormir, Aham. a mente já produzindo. Sim. Ai, que delícia. Bom, ah, em 82, ah, tinha um grande festival do Osho em Amsterdam. E a partir daquele festival, acho que foi 81 ou 82, não lembro mais. Full Moon Affair. O nome era Full Moon, era uma festa de lua cheia. E os sannyasis de Amsterdã, eles conseguiram, como a prefeitura, alugar um espaço para pernotar. E assim, a prefeitura deu uma parte de uma prisão desativada. Nossa, nossa. Isso em Amsterdã. Em Em, Amsterdã. em 82. Meu Deus. Aquelas prisões antigas. E depois, os senhores ficaram lá com a permissão de criar uma comunidade lá. Uau. Posso fazer uma pergunta? Sim, Isso não virou um local chamado Mystery School?
a Cornelius Tutzplein. Eu lembro o Ah, nome da sim, sim. rua. Cornelis Troosplein. Eu lembro do nome da rua. Olha, Era essa mesma? Depois, foi, não, como é que Depois, tá. foi depois? Foi depois. Foi a olha. segunda fase. Eu fiquei um tempo lá, mas Ah, sim, sim. foi Sim, depois de Puna. A Era, minha eu tenho certeza. Ah. era uma escola. Cornelis Troosplein, aquele lugar onde tu foi, era uma escola. Uhum. Mas eu fui para Amsterdã, naquela festa, e eu fiquei sabendo que eles estavam tentando comprar uma discoteca, porque o Osho queria, que a gente queria abrir restaurantes e discotecas. Então, eu adoro música e, e comecei a ajudar, por exemplo, tinha noites para experimentar se vai dar certo. Então, eu ia para Amsterdã para trabalhar, para ver se eles vão comprar ou não o tal da discoteca. Quando a compra foi feita, eu me mudei para Amsterdã, entrei na prisão, e foi tão forte. A primeira noite, eu tinha uma cela só para mim, Nossa. os Ah, muros desse tamanho, uau. eles grátis. E quando eu fechei a porta, ui, mas Ah, depois, tinha as grades ainda, tudo. sim, muito antigo, muito antigo. Olha. Bom, ah, em pouco tempo, a comunidade cresceu até 200 pessoas. Então, cada cela ficou com 4 pessoas. Criaram um loft, um pequeno teto mais para baixo para dormir 2 pessoas em cima e 2 pessoas embaixo. Então, de 82 a 85, eu comecei a morar em Amsterdã, na comunidade, trabalhar na discoteca e trabalhar na escola. Eu tinha diploma de professor para crianças, então, num certo momento, chegaram tantas crianças do exterior, então, o tal da Coast One, a escola Coast One, era o nome da Ah, outra, Coast One School. Tá? isso tinha na Inglaterra também, não tinha? Isto, Ah. isto. Eu tinha uma dependência na Holanda. Então, eu iria alternar entre trabalhar na discoteca, na escola, às vezes na cozinha. E um certo dia, chegou um grupo da América Latina, várias crianças da Venezuela, Colômbia, Chile e Brasil. E nenhuma criança falava inglês. E Putz. os mães era para trabalhar na cozinha ou na discoteca. Uma pessoa conseguiu falar inglês e ela ficou no meu lado para traduzir. E ela ficou responsável que eu estou hoje aqui no Brasil, porque foi muito impressionante que a comunidade terminou em 85, né? Porque 85 tinha esse assunto com Chile e essa questão de fechar tudo. Então, em 85, eu saí da comunidade de Amsterdã e comecei a morar como sanhaças em apartamentos e viver como fosse estudantes. Uhum. Mas com a minha tradutora, o nome dela é Maio, era Marion. Maio, nome certo, Maio. Ah, Maio. Maio. Mayo. E não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, mas a gente mandou cartas de vez em quando. E de repente, em 88, 89, falou Guiris, a gente mudou para uma casa maior aqui em Rio, em São Conrado, com vista para o mar, Ó. e tem um quarto para ti. A gente chegou a conhecer teu país, agora vem conhecer nosso país. Nossa, eu nunca pensei no Brasil. Nunca, eu sempre viajei muito, mas mais para na Europa, para a Índia, para Puna. Uma vez foi para Israel, assim, mas é muito longe.
Bom, para encurtar, eu aceitei o convite A Maio e era brasileira? brasileira. Ela Tá, era a esposa do Coloca. Coloca, Ah, do Goloca. Do Goloca. é É. isso, isso. Então eu fiquei na casa deles, lá em Rio. tá. Turista, né? E lá eu me senti tão bem, no sentido, eu senti muita inspiração. E toda a bagagem que acumulei, os cursos na Holanda, minha formação na Universidade de Teatro, os cursos de bioenergética, tudo isso, em uma semana criei um curso chamado Ele mais Ela igual a você. He, como se fosse matemática, he plus she is you. Uau. Eu estava lendo naquela época aqueles livros, he, she, we, né? Sobre os arquétipos masculinos, os arquétipos femininos em cada um, e aproveitando a visão do Osho, da união mística, né? Que os dois opostos precisam se Hum. encontrar. Era um curso baseado na visão dele, mas com bastante teatro, porque queria pessoas deixar experienciar os arquétipos masculinos e femininos. Nossa, e graças ao apoio do Coloca e do Mário, me ajudaram tanto. Fizeram cartazes, não sei o quê. E o Coloca ligando para todo o Brasil. Você não quer um curso como terapeuta holandês? Então, no primeiro ano, já foi 89, ele já foi para Salvador, foi para Recife, foi para Cuiabá. Acho que lá cheguei a conhecer um casal, ele era argentino, deve ser Sananda. Ele Ah, o estava lá. Sananda Vibacha. Esse, nossa, era tão quente. Cuiabá é um um forno. E quando eu cheguei em Porto Alegre, eu senti, mas Porto Alegre combina mais comigo. Mas quer dizer, sem pensar em ficar no Brasil, a, todos queriam esse curso e depois as pessoas queriam mais cursos. E comecei a elaborar a criança interior, era sobre o resgate da nossa criança interior, depois sobre o coração, abre seu coração, eu fiz uma sobre a compreensão da morte, né? E o título era Uma Jornada Interior, né? Uma jornada interior abordando esses assuntos. A criança Interior, interior, depois abra seu coração abre seu coração e a compreensão da morte. Mas e a compreensão inicialmente do... eu coloquei a preparação para a morte, mas que assustou muito. É, Ok, compreendo. Nossa, que bacana. Esse processo todo chamava jornada interior, né? É Desde a isto. criança até, né, from the cradle to the grave, É isso, é isso, é isso. do berço ao túmulo, né? Mas interessante, olha, muita gente, tem bastante gente aqui acompanhando, tá bem acima da nossa audiência normal, então deve ser esta pessoa que está aqui com a gente, tão querida, nos dando essa linda entrevista. é. Fala um pouco desse trabalho para a gente, Guilherme, desse trabalho da jornada interior, por onde você andou, como é que você ainda trabalha com isso um pouco, menos talvez, mas como é que é isso hoje? Como eu falei, me sentia muito inspirado todo o tempo, é muito guiado por Osho, porque eu até pensei como eu cheguei no Brasil, né? Porque quando eu cheguei em 89, era só para ficar 3 meses, mas já fiquei um ano. Mas quando eu voltei para a Holanda, porque eu tinha uma vida na Holanda, tinha uma vida na Amsterdã. Então eu voltei para a Holanda em 90, e foi bem quando o Osho deixou o corpo.
Aí eu fui para Puna, logo depois que isso aconteceu. E durante um ano, de 90, eu me preparei. O que eu vou fazer? Eu vou voltar para o Brasil, ou vou para outro país, ou vou ficar na Holanda. Bom, em 91 voltei para o Brasil, mas não fui mais para Rio, eu fui diretamente para Porto Alegre, porque lá criei muitas amizades. E eu me senti, às vezes, um tipo missionário, porque eu tinha um documentário sobre a vida de Osho, acho que era uma equipe da Austrália, mas esse documentário é dos anos 90. Mas adorei, porque em 50 minutos a reportagem ia descrever totalmente a vida de Osho. Então, quando a gente tinha um retiro de 9 dias, uma vez por ano, ele ia oferecer um retiro de 9 dias, ele ia mostrar esse vídeo, mas bem, cada dia um pouquinho, né? E contar a história. E fica também impressionado quantas pessoas depois queria receber senhas. Isso não era a minha intenção converter as pessoas para, mas percebi que muitas pessoas ficaram interessadas no Osho e pediam senhas. Para mim, eu só posso dizer, foram muitos presentes. Primeiro, acho que conhecer o Osho é o presente mais significante da minha vida, porque posso dizer, transformou tudo em minha cabeça, meu jeito de ver a vida, tudo, tudo. E que depois de ser guiada para o Brasil e de, de conseguir criar meu trabalho, porque na Holanda eu iria oferecer coisas mais científicas, compreende? Uso meditação, uso um curso de arquétipos, mas aqui eu tomei a liberdade de misturar tudo e percebendo que está funcionando muito bem. E assim eu comecei a perceber que era para mim não era fácil entrar na pessoa, sentir a pessoa e ver a pessoa. Então, assim, principalmente nos retiros de 9 dias, tinha bastante transformação nas pessoas. Isso me deixou muito feliz e muito grato. Agora, nesse momento atual, eu estou mais de repouso. Acho que principalmente quando começou o Covid, eu não consigo dar cursos online, não combina comigo. Então, 4 anos fiquei sem sair da casa. Então, devagar começou, recomeçaram os cursos, mas de vez em quando só. É perfeito para mim, né? E hoje eu tenho outros cursos, eu tenho mais focado na consciência, mais focada, por exemplo, agora se chama Raízes e Asas, né? Para pessoas abordar esse assunto. E também posso dizer que, nesse momento, eu não sei se eu vou ficar aqui e talvez voltar para a Holanda, como se fosse a aventura completou. Não sei, talvez pela idade, mas algo me chama, né, para voltar, para passar um pouco mais tempo com. Me afastei tanto dos meus irmãos, porque não tenho irmãs, só irmãos. Nos últimos anos, a gente começou a se aproximar novamente. Uhum. Olha, Então, um outro ciclo, né, que está se outro formando. sim, sim, exatamente. É. Ai, que volta, que volta. É, tem Depois algum de, site que as pessoas encontram o teu trabalho? Olha, eu sou muito relaxado com essas coisas. Eu sei que alguém me colocou numa conta no Instagram. Ah, tá. E não sei lidar com o Instagram, então
pessoas podem entrar lá, mas eu não sei como colocar. Então, tá lá. Eu vi que vocês não colocaram coisas lá. Acho que tem uma página no Facebook, Jornada Interior, mas também lá, acho que hoje o contato é mais nos cursos que eu estou dando, mas também eu não estou muito mais atrás dessas coisas. Compreende? Eu sou convidado e eu vou, senão... As coisas vão Certo. acontecendo, na verdade, É. Sim, pelo que eu sim. vi desde sempre. As coisas É isso. acontecem. Sim, sim. Você É, dá sessões individuais também? Sim, de vez em quando, Sim, mas de vez também, em quando. sim, sim. Tá, tá bom. Então, você está aí na terra da ancestralidade da minha amiga aqui, né? São E Pedro do Sul. São Bento do Sul, lugar mais querido desse planeta. Cidadezinha linda. em algum momento você voltou a Puna depois, Gires? Sim, 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 professor. digo antes do Osho deixar o corpo. Quando você teve lá, foi no início, né, dos anos 70. Depois, Puna 2, você chegou aí, o período que o Sim. Osho estava lá ainda? Quando eu entrei naquela comunidade do Osho em Amsterdã, a gente conseguiu sobreviver com nossos trabalhos. Tanto que toda a comunidade, 200 pessoas, nesses 4 anos, fomos para Rajneeshpuram, para um festival. Tinha um festival todos os anos, para Sim, celebrar o mestre. Então, eu cheguei a estar com Osho em Rajneeshpuram, naqueles festivais. E depois, quando ele voltou para Pune, acho que 87, eu Uhum, voltei. Eu estava lá em 87, 88, eu estava lá em Pune 2. tá. Você pegou toda aquela onda dos discursos zen, né? Aham. Ah, e o gibberish no final também. Isso, Você pegou essa Kiberish. época? Sim, 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 sim. ai, que delícia, gente. Como eu queria ter pego isso. Eu queria. Que delícia. O que a gente está falando aqui, para quem não sabe, não acompanhou, nos últimos 2 anos do Osho no corpo, teve várias atividades que ele criou, né? Meditações, terapias meditativas, como fala, né? É, A Rosa as Mística, técnicas. No A nossa Mind, investigação. Born Sim, Again. sim, E o Osho conduzia no Buda Hall uma meditação, né? Para quem estava presente, que era sim, curtinha, né? Começava com uma piada, depois alguns minutinhos de gibberish, depois silêncio e ele conduzindo a gente para o espaço interior. Você teve lá nessa época, você participou disso também, né? Que sim, coisa sim. mais linda. Eu acho que A eu gente. sempre disse, a gente fez uma primeira conversa aqui, a número 1, que eu contei um pouco dessa experiência, né? De participar disso com o Osho no Buda Hall, como se fosse ele conduzindo a gente para o espaço interior, onde, né, falando do Hara, viagem ao centro do ser, né, vamos dizer assim, Né? assim que eu referiria aquilo, né? Então, você pegou isso também? Você pegou a época que ele estava em silêncio já, não falava mais, que Não, os hobbies brancos sim. Participei dos também? Jovens Brancos. Adorei, foi muito bom. E aquela meditação, né, Sofia, a gente ia fazer essa gibberish. E no final, ele falou, Devananda, bate o... Deve preciso bater o Nivedano, bum! Nivanda. Bam! Boom. Naquele boom, imagina, Buda lotado, todos nós era para nos deixar cair para trás. Sem olhar quem estava. Todos Caiu um em cima do outro. pelo Isso. sinal. Às vezes no braço de uma cadeira, já me aconteceu. Ai, Fica aquele ai, negócio de ferro incomodando o tempo inteiro. Mas normalmente não era isso. Normalmente ou você caía Não, do porque lado as de cadeiras, alguém
Ou ficava em cima, deitado na perna de alguém, né? Também tinha isso. Era Rolava de mais isso, tudo. porque as cadeiras ficam mais para trás, eram poucas É, cadeiras, a maioria aham. estava É. no piso. E teria que ficar de olhos fechados, deitados, e devia falar. A gente descer, entrar mais profundo. E me lembro também ele falando, e no mesmo momento aquele silêncio, porque tinha tanta gente, mas silêncio total, total. Depois de ficar volta, volta, mas a gente volta diferente, né? Totalmente diferente. Eu Ai, lembro, eu lembro de ter gravações, eu tenho gravações dessas falas dele, né? Tipo, ele te conduzia para aquele espaço, depois você voltava, sentava e ele falava: leva isso com você, né? Deixa isso fazer parte do seu dia a dia. Qualquer coisa que você esteja fazendo, leve esse espaço com você. É, sim, sim. Claro. Ele é tudo. Ele é um místico, ele é um um cientista, cientista. cientista do ser. Eu me lembro que tinha certo, acho que 87, 88, me chamava muito a atenção só olhar para ele andando quando ele ia chegar e sair. Como se fosse nitidamente ele via cada passo e às vezes perceber que tem ninguém dentro, compreende? É só ver ele virar as costas, às vezes ele queria assistir a palestras no lugar de Darshan. O lugar de Darshan era na casa dele. Às vezes Buddha Hall estava em reforma e tinha palestras na casa dele. Às vezes até só em hindi, mas só observar foi tão você, como se fosse sentir a conexão com algo tão maior, tão imenso. E a gente percebe e ouve referência inclusive a você, né? Ele disse, olha, ele muita gente veio para o Osho através do Girish, né? Então, eu acho que daqui a pouco a gente está chegando ao fim, né? Eu já te faço esse agradecimento por ser essa anteninha do Osho tão significativa, né? Eu presente essa conversa, já falei para a Dívia, quando eu recebi convite, comecei a me lembrar, porque eu recebi, a pergunta seria como Osho entrou na minha vida, né? Então, faz mais de 50 anos agora. Eu Uhum. comecei a pensar como, nossa, como, né? Lembrando disso, lembrando, parece como uma quebra-cabeça se juntando, que eu vi, e os pedaços encaixando, que isso se tornou minha vida, porque eu nunca pensei em carreira, nunca pensei em nada. Eu era sempre meio um hippie mesmo. E eu sou muito impressionante que eu estou aqui com vocês hoje, Coisa boa. falando sobre o Osho. Falando sobre Osho em rede social. E olha, temos uma audiência imensa aqui que veio te ver, né? E veio assistir você. E para a gente também está sendo muito especial, a energia está muito forte, né? E quando traz essas memórias do Osho no corpo dessa grande mensagem que ele deixou para a gente, isso deixa a gente de coração quentinho. Que bom, que bom. Ah, nós temos o nosso Koan instantâneo. Hum, manda, manda, Su. A gente sempre, né, ao final das nossas conversas, pergunta para o convidado ou convidada se você fosse dizer uma palavra
para Osho, qual seria? Roxo, É, a primeira palavra que vem. love, I love you, I love you. I love you, love, love. I love you. A palavra virou uma frase. É, é uma Love, love, palavra love, só, I love, love you. love, love, love. Bota tudo junto com tracinho, né? I love you. I É uma love you. palavra I só. love you. Querido, super, super, Ah, super obrigado. A gente adorou a conversa. Quem sabe a gente faz uma segunda parte, né? Em algum momento. Tá bom, filho. Obrigado, tá? Namastê. Namastê. namastê, querido. Muito bom. Pessoal, Sanguinha. terça-feira, terça-feira que vem temos uma entrevista especial com uma pessoa da Índia. Então, estejam com a gente neste mesmo horário de terça-feira, 20h30, Isso. Facebook Divia 10. Tchau, Sanguinha. Até terça. Muito bom, Iris, querido.